Então, gente, vamos lá para o grupo de câncer, né? De imunologia dos tumores. Primeira perguntinha que eu tenho para vocês do grupo. Explica para os coleguinhas aí o que é câncer. Explica para eles o que é um câncer. Quem pode explicar? O pessoal do grupo pode ativar o microfone, tá? Pode ativar o microfone aí e falar. Então, câncer, né, ele é um nome dado para um conjunto de mais de 100 doenças, que essas doenças, ela nada mais é do que um crescimento que ocorre desordenado em células, tecidos, que vão invadir os órgãos. Então, gente, uma coisa muito importante vocês pensarem nessa imunologia de tumores. A célula é própria. A célula é do próprio hospedeiro. Esta célula própria, ela começa a ter um crescimento desordenado. E aí esse que é o problema. E aí é onde, né, vai surgir essa célula começa a crescer de forma desordenada. Ela é essa célula tumoral que pode invadir órgãos, pode invadir tecidos e provocar o câncer, tá? Então, o nosso sistema imune, ele fica o tempo inteiro tentando eliminar essas células tumorais. Então, toda vez que eles detectam que uma célula está estranha, que uma célula está com esse crescimento desordenado, nosso sistema imune, ele tenta eliminar essa célula antes de virar algo, né, grande, né, e aí antes de vir um câncer, e que aí não tem outra opção a não ser fazer um tratamento cirúrgico ou uma quimioterapia ou uma radioterapia, né? Mas antes de chegar nesse ponto, o nosso sistema imune, ó, trabalha o tempo inteiro, tá? E aí, no final, né, a gente vai discutir sobre esses tratamentos, inclusive um tratamento baseado na resposta imune, que é o que a gente chama de imunoterapia, né? Então, vamos lá. A segunda questão, alguém quer comentar alguma coisa? Não, só para ressaltar que, tipo assim, esse crescimento desordenado, ele pode ser evoluir tanto para o maligno quanto para o benigno. Aí vai depender muito das características de cada um para poder, né, ser feito um diagnóstico mais preciso para saber se esse crescimento desordenado de células, se ele é maligno, se é benigno, tem todo esse. Exatamente, né? Aqui, vocês colocaram até algumas imagenzinhas, né? Sobre diferentes tipos de tumor, vários tipos de células do corpo. Eles fizeram um trabalho bem bonitinho, né? O linfoma, o mieloma. Mas, enfim, o foco não era falar sobre os tipos de câncer, né? O foco é a imunologia de tumor. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quais são as células da resposta imune que tenta matar células tumorais? E aí, gente, quais são as células do sistema imune que destroem células tumorais? Células T citotóxicas. Vou até, É, a CD8. vou até compartilhar aqui meu quadro branco com vocês, para a gente ir colocando, então, essas células, né? Então, vamos lá. Então, a resposta imune, né, contra os tumores. Então, vocês já estão falando aí do linfócito T citotóxico, né, que é o linfócito TC, CD8. Só o linfócito T citotóxico que é importante contra o tumor? NKs e macrófagos também. NK e macrófagos. Então, vamos lá, né? Como que cada célula dessa consegue matar tumor? Vai falando aí passo a passo. Fala de uma célula, depois fala da outra, depois fala da outra. Podem começar pela célula que vocês preferirem. Se quiser que eu compartilhe a imagem de vocês também, eu posso compartilhar, tá?
Vou até colocar aqui, então, já que vocês estão meio tímidos, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui de vocês, que aí às vezes facilita. Então, aqui vocês estavam até colocando aqui nesse slide a resposta imune contra o câncer. Então, um tumor pode acontecer através de falhas do sistema imune, né? Tem as células para combater, mas pode falhar. Mas antes de falar desses mecanismos de falha, antes de falar desses mecanismos de evasão, né? Desses mecanismos que desliga a resposta imune, vamos falar primeiro como que ele tenta matar. E aí? Quem pode falar? Vamos começar então da célula NK, já que está na sequência do slide aqui de vocês. E aí, gente? Quem que é o responsável por essa célula NK? Para falar desse. Quem é o integrante do grupo? Sou eu. Então fala aí. Delícia. Fala aí. Bom, o NK ele é um mecanismo que ele se baseia para destruir a célula tumoral. Mas para entender, a gente tem que saber que a célula tumoral expressa um antígeno tumoral. Se o antígeno ele expressa na membrana do celular, por meio de uma molécula de MHC da classe 1, alguns tumores sofrem muita, como é que eu posso dizer, mutações, justamente pelo processo da maquinária do antigênico, da molécula de MHC. Então, vou te interromper. Mas... Peraí, rapidinho. Conta para os colegas aí. Porque minha internet tá... Não, mas eu estou te escutando. Mas só uma Tá. pergunta, antes de você continuar. O nosso organismo, nosso sistema imune, ele foi feito para proteger o que é próprio e destruir o que é estranho. Então, nós comentamos que essas células, apesar de elas serem próprias, elas começam a ter um crescimento desordenado, e aí elas começam a ser identificadas como estranhas, e aí a gente tem uma ativação do nosso sistema imune para tentar destruir essas células tumorais, né? Só que o que é estranho, a gente chama de antígeno. Então, o nosso sistema imune, que a gente falou lá nas nossas primeiras aulas, a diferença, né, em o que é um antígeno, o que é um anticorpo, né? E ali naquele momento nós falamos que antígeno é o que é estranho e que ativa a nossa resposta imune, desenvolvendo uma resposta imune contra esse antígeno. Então, para a gente combater uma célula tumoral, precisa ter um antígeno. Nosso sistema imune só destrói antígeno. E aí? Que antígenos são esses? Célula tumoral tem antígeno? Antes de falar, então, da resposta imune, a Felícia me lembrou desse ponto. Que antígenos são esses? Que antígenos que a gente chama de antígenos tumorais? Alguém pode responder? Então, né, para que essas células começam a atuar, elas precisam reconhecer antígenos tumorais. Então, a gente tem uma célula tumoral. Vou desenhar aqui essa célula como sendo uma célula tumoral, tá? Aí, como a Felícia estava aí falando, essa célula, ela pode apresentar antígenos intracelulares, pode apresentar antígenos de membrana, antígenos tumorais. Alguém pode me dar exemplo de algum antígeno tumoral? Ninguém sabe antígeno tumoral? Professora, seria antígeno o AAT e o AET? Mas, assim, uns nomes. Por exemplo, nós temos antígenos que podem ser... Nós não temos vírus que são oncogênicos? Temos ou não temos vírus? Sim. Sim. Nós temos vírus que são oncogênicos. Vocês conseguem me dar exemplos de vírus que são oncogênicos? Vírus que provocam... Papiloma vírus humano, HPV. Humano, HPV. Qual outro vírus que é oncogênico? Tem o da hepatite também, só que o da hepatite, tipo assim, o vírus em si não causa o câncer, mas a pessoa, a partir do momento que ela tem hepatite, ela é mais propensa a desenvolver o câncer de fígado, né? Exatamente. Bom, pelo menos eu ouvi falar isso, né? Que o vírus em si não causa o câncer, mas induz a ter. Isso.
Tanto que tem pessoas que têm hepatite B e que não tem câncer hepático, né? Não tem um carcinoma hepático. Tem pessoas que têm hepatite C e não tem carcinoma hepático. Então, esses vírus, eles podem desencadear o processo, né, de ter uma célula tumoral. A gente fala que são vírus oncogênicos. Mas não é somente vírus que podem estimular tumor, né? Estimular ali, desencadear esse processo tumoral. Nós temos outros antígenos tumorais também. Por exemplo, radiação, produtos químicos, várias coisas podem provocar, né, mutações, né? E aí gerar esses antígenos tumorais. E aí, vocês devem ter visto aí que nós temos antígenos oncofetais. Então, às vezes, é célula do desenvolvimento embrionário, e essas células, que o normal era ter só ali num feto, né? E aí, de repente, essas células começam a proliferar muito e acabam manifestando aí em adultos também, aí é onde vem o processo tumoral, né? Então, tem essas fetais, aí tem alteração de glicoproteína, Proteínas, né? Que... isso, alterações de proteínas de membrana, né? Então, tudo isso, gente, são antígenos, são antígenos que as células podem apresentar. E aí entra onde a Felícia estava falando, né? Que ela estava começando a falar ali que tem os antígenos de membrana da célula, mas também pode ter os antígenos que são intracelulares. Então, vamos voltar lá no que a Felícia estava falando. Então, o nosso sistema imune, ele vai identificar uma célula tumoral desde que essa célula apresente antígenos tumorais, né? Então, pode continuar, Felícia. Deixa eu ver onde que eu estava. Pode começar do zero de novo, não tem problema não. Ai, professor. Ai, que eu falei com o MHC1, né? Que é, deixa eu ver. Eu acho que eu já expliquei esse slide aí. Eu acho que não tem mais nada para falar. Mas fala de novo, porque eu te interrompi para falar sobre os antígenos primeiro. Onde que eu estava? Mas foi o que a senhora falou, que o antígeno ele pode ser expresso na membrana dessa célula, né? Por meio da molécula que é o MHC da classe 1. Era mais ou menos, só era isso mesmo, e a senhora completou o que eu ia falar. Então, gente, vamos lá relembrar, né, o nosso desenhozinho que a gente tanto fez na aula de hoje, né? Então, quando esse antígeno aqui, ele não está no citoplasma dessa célula? Sim, né? Se ele está no citoplasma dessa célula, ele vai ser expresso na membrana aqui através de qual MHC? Esse antígeno aqui não está no citoplasma? Qual que é o MHC que vai apresentar esse antígeno? Antígeno do citoplasma, qual que é o MHC? Classe 1 ou classe 2? Professora, da classe 1. Classe 1, né? Então, esse antígeno aqui, ele vai ser expresso na membrana dessa célula pelo MHC de classe 1. Quando ele é expresso, né? E aí, beleza. Se é pelo MHC de classe 1, alguma célula, para conseguir matar essa célula tumoral, vai ter que vir aqui e reconhecer aqui esse MHC com esse antígeno aqui, não é? E aí, qual que é o linfócito T que vai reconhecer isso aqui? Esse D8. Hã? Esse D8 citotóxico. O linfócito T citotóxico, né? Então, quando o linfócito T citotóxico, CD8, reconhece esse antígeno que foi apresentado pelo MHC de classe 1, o que ele vai fazer, Leonardo? O que o CD8 vai fazer? O que o citotóxico vai fazer? Aí vai levar a célula lise. Esse linfócito citotóxico vai liberar grânulos que vão levar essa célula à lise, ou seja, é uma forma que nós temos para destruir esse tumor, essa célula tumoral, né? Beleza. Mas eu fiquei na seguinte dúvida. Eu falei para vocês o tempo inteiro que é o linfócito TCD8 que reconhece o MHC de classe 1. Aí a Felícia estava falando
vou voltar lá no slide de vocês. A Felícia estava falando ali, NK reconhece MHC de classe 1, Felícia? Como que a NK consegue matar ela? Ela mata reconhecendo o MHC de classe 1? Isso não tá estranho, não? O classe 1 não é só o CD8? Eu até passei o próximo slide para te ajudar. Vai lá, Felícia, manda ver. Na verdade, é a presença do MHC de classe 1 que impede a célula de ser quebrada, não é? Para NK, a presença do MHC de classe 1 é reconhecido pelo CD8. Aí o CD8 mata. Agora, quando a célula tumoral não apresenta o MHC de classe 1, na ausência do MHC de classe 1 é que vai ter a ação da NK, entendeu? A NK, ela é resposta imune inata. E a NK, ela também consegue promover a lise da célula, assim como o CD8. Só que a NK, ela não reconhece via MHC de classe 1. A NK, ela é de resposta imune inata. Tá? Então, para a NK, como que a NK vai agir, né? Toda célula nossa apresenta MHC de classe 1. Só que, de repente, essa célula tumoral inibe a expressão do MHC de classe 1. Quando a célula tumoral inibe a expressão do MHC de classe 1, a NK consegue liberar os grânulos para matar essa célula. Tá? Então, se tem MHC de classe 1, é o CD8 que mata. Se inibe o MHC de classe 1, se não tem o MHC de classe 1, aí é a NK que vai matar, através desses ligantes aqui. Né? Que vocês nem precisam decorar esses nomes aqui para a prova, não. Tá? E um outro mecanismo de NK é através aqui de anticorpo. Alguém consegue me explicar como que um anticorpo pode ajudar na imunidade contra tumores? Essa parte ainda é da Felícia? E aí? Eu vou ter que explicar, Felícia? Acontece o seguinte, gente. Nós ainda não falamos especificamente, né, da função de um anticorpo. A gente vai falar depois da nossa N1. Logo depois da prova, na semana seguinte, a gente já fala da função específica de anticorpo. Uma das funções de anticorpo é essa ADCC. O que significa essa sigla ADCC? Essa sigla ADCC é o seguinte, é citotoxicidade celular dependente de anticorpo, tá? Então, essa ADCC é essa citotoxicidade celular dependente de anticorpo. É uma CIDR, citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Ou seja, um anticorpo, ele ajuda na citotoxicidade da NK. Como que isso funciona, né? Aqui no próximo slide, se não me engano, cadê? Aqui. Aqui é onde explica... Quem é desse slide, do anticorpo? Pode falar, se quiser falar. É a Ariana, professora. Ah, é a que não veio. Uhum. Aqui, gente, esse amarelinho aqui é um anticorpo, tá? O que esse anticorpo faz? Esse anticorpo, ele liga à célula tumoral. E aí, quando ele liga à célula, ele identifica essa célula tumoral. E aí, a NK consegue encaixar. A NK, ela tem receptor para um anticorpo. Então, o anticorpo é como se formasse uma ponte entre a célula tumoral e a NK. O anticorpo encaixa de forma específica no tumor, a NK vem, encaixa. Quando a NK encaixa, tem o chave fechadura aqui, aí a NK libera os grânulos, as enzimas que vão matar essa célula, tá? Só que aqui é um mecanismo, né, que o anticorpo está aumentando a atividade da NK. O anticorpo está ajudando a NK a matar. O anticorpo está ligado na célula tumoral. Quando a NK não consegue ver a célula tumoral, o anticorpo vê
Aí a NK vê o anticorpo e gruda e libera os grânulos, tá? Então, essa é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Beleza. E aí? Então, a NK mata assim, né? A NK, ela consegue identificar diretamente o antígeno de uma célula tumoral, né? Que é o que a gente falou aqui. Então, quando tem ausência de ômega C de classe 1, a NK identifica através desses ligantes, libera as enzimas que matam a célula tumoral. Quando um anticorpo encaixa na célula tumoral, a NK encaixa no anticorpo e também consegue liberar as enzimas para matar a célula tumoral. E aí, o que mais, gente? Qual outro mecanismo da resposta imune que nós temos contra o tumor? Por isso que a NK é natural killer, né? A célula assassina. Qual outro mecanismo? Vocês me falaram do macrófago, né? O que o macrófago faz? Quem que é o integrante desse slide aqui? Quem que é o integrante do grupo desse slide? Esse grupo tá mais ou menos, gente. Não tô gostando, não. Uai, o macrófago, ele pode tanto inibir como promover o crescimento e a propagação do câncer. E aí vai depender do estado de ativação dele. O macrófago, ele pode ter dois estádios de ativação, que é o que a gente chama de M1 e de M2, né? Um vai ajudar na destruição de tumor. O outro vai piorar, né? Vai promover o processo tumoral, o processo de angiogênese. Como que o macrófago pode auxiliar na destruição de células tumorais? Quem que é o responsável por esse slide aí? Sou eu, professora, que minha internet está caindo, que eu estou na roça. Tá. E aí? Reconhecimento. É que o M2... Peraí, uma outra fala. Fala aí, Felícia. É porque o M2, como a senhora disse, ele é o vilão. Então, ele atua da seguinte forma, ele secreta o VEGF, porque, como é que eu posso explicar? Porque ele promove a angiogênese tumoral. Então, como se fosse, ele ajuda o crescimento tumoral da célula. Mais ou menos isso que eu consegui entender. Lembra lá que a nossa resposta imune, o macrófago ele tem dois papéis. Um é o da inflamação, só que depois que destrói, o macrófago ele também tem o papel de fazer o reparo tecidual. E o que é esse reparo tecidual? É a fibroneogênese, a formação de novos vasos, formação de novos tecidos. Então, quando o macrófago, esse papel do macrófago de regenerar tecido, né? Ele secreta essa citocina, que é o TGF-beta. Então, esse TGF-beta é a citocina responsável por fazer esse reparo tecidual. Só que qual que é o problema? Para fazer o reparo tecidual, estimula a formação de novos vasos, de novos tecidos. E isso vai dar energia para o tumor, né? Então, esse é o problema do macrófago M2, que secreta esse TGF-beta. Ele, no intuito de fazer o reparo tecidual, ele acaba favorecendo o processo tumoral, né? Mas como que o macrófago ajuda a matar? Vamos pegar o macrófago M1. Como que o macrófago ajuda a matar uma célula tumoral? Foi algo que a gente comentou nas nossas aulas de resposta imuninata. Aquele, como é? Libera... Produz óxido nítrico. Lembra lá o seguinte, lembra lá que a gente tinha aqui o macrófago e a gente tinha aqui, ó, a célula NK. Lembra lá da nossa aula de resposta imuninata. Então, aqui eu tenho o macrófago, vou pôr aqui o macrófago, né? E aqui nós temos a NK. Lembra lá? O macrófago e a NK, um não ajudava o outro. Como que a NK matava a célula? A NK ela tinha dois mecanismos de morte, de eliminação de uma célula. Por exemplo, de uma célula tumoral. Ou ela identificava diretamente o antígeno, que foi esse caso que
que foi esse caso que nós vimos aqui, né? Ela tem os ligantes, vocês conseguem ver que ela tem os ligantes, ela identifica, libera as enzimas que matam a célula tumoral, mas a NK, ela tem um outro papel também. O macrófago precisa de interferon gama. Aí lembra lá que eles trocavam as citocinas? A NK secretava para o macrófago o interferon gama e o macrófago secretava para a NK a interleucina 12. Lembra disso? Ou não? Quem não lembra, volta lá nas nossas aulas de resposta imuninata, porque isso é conteúdo de prova, né? Então, a NK secretava para o macrófago o interferon gama, para o macrófago se tornar ativado, e o macrófago secretava para a NK a interleucina 12. O que a interleucina 12 faz? A interleucina 12, ela promove a sobrevivência da célula NK, ela ativa a célula NK. Então, uma célula NK ativa, ela consegue destruir tumores, tá? Então, aqui é um outro mecanismo de morte da NK. Então, como que a NK... Vamos lá, né? Voltar para o nosso quadro. Como que a NK mata uma célula tumoral? A NK, para ela matar a célula tumoral, ela pode reconhecer diretamente os ligantes, né? Os antígenos de membrana do tumor e matar. Isso geralmente acontece quando tem a inibição do MHC de classe 1, né? Outra forma que a NK tem de matar é o macrófago secreta a interleucina 12. Essa interleucina 12, ela vai ativar a NK e a NK ativa, ela vai destruir a célula tumoral. E um outro mecanismo que a NK age é através da ajuda do anticorpo, né? A NK, ela é citotóxica, né? Então, é aquele ADCC, que é a citotoxicidade dependente de um anticorpo. É a NK dependendo de um anticorpo, né? Então, a NK depende de um anticorpo. Como que a NK depende do anticorpo? O anticorpo identifica o tumor e a NK encaixa no anticorpo, como se o anticorpo fosse a ponte ali entre as duas células. Aí, quando encaixa de um lado, encaixa do outro, formou a ponte, a NK libera os grânulos para matar a célula tumoral, né? O CD8 a gente já falou também como que ele mata. Se a célula apresentar o antígeno pelo MHC de classe 1, o linfócito T citotóxico identifica e consegue matar aí esta célula, né? Alguém quer complementar alguma coisa nesse processo aí no processo de como o nosso sistema imune consegue matar uma célula tumoral? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém do grupo? Sim ou não? Então, vamos lá, né? Então, vamos continuar. Todo mundo entendeu, então, como que as células da resposta imune inata e adquirida... Ai, desculpa. Destroem tumores? Ficou clara a função da NK? Ficou clara a função do CD8? Ficou claro a função do macrófago? Quem não entendeu, pode perguntar. Qual que foi a dúvida? Certo? Então, vamos lá, né? Então, beleza. Como que as células do sistema imune destrói, vocês me falaram. Como que as células reconhecem o tumor, vocês me falaram que elas reconhecem através dos antígenos tumorais, né? Só que vem minha pergunta. Lindo, maravilhoso, o sistema imune destrói tumor. Mas como que acontece isso aqui, ó? Como que os tumores escapam do nosso sistema imune? Como que o tumor escapa e o câncer ganha e o nosso sistema imune fica lá, ó, correndo, morrendo de medo aí desse câncer? Essa figurinha que vocês colocaram ficou bem legal. E aí, como que os tumores escapam do sistema imune? Professora, Hum, essa parte aí era minha, né? E aí eu tinha... o que eu entendi foi que, tipo assim, que os tumores, o câncer, muitas vezes eles se camuflam
no nosso sistema imunológico. Eles, Aí, tipo assim, eles têm várias variedades de se camuflar. E, tipo assim, umas delas envolve, tipo, substância que paralisa o sistema imune, né? Que é intrínseco e extrínseco. Que são esses aí. Aí, tipo, tem a perda de expressão do antígeno, diminuição da expressão. Aí, tipo assim, eles têm vários meios de, tipo, se camuflar para não ser pego. então, por exemplo, para matar o tumor, o nosso sistema imune precisa identificar o tumor. Como que o nosso Isso. sistema imune identifica? Através dos antígenos tumorais. Aí, o que que o tumor faz? Perde a Aí expressão. ele perde a expressão. Aham. Se o tumor não expressa o antígeno, nosso sistema imune vai ver? Não Não. vai ver. Outra coisa que pode acontecer. O CD8, ele identifica o tumor pela expressão do MHC de classe 1, não é? Uhum. Aí o tumor vai, diminui a expressão do MHC de classe 1. O CD8 vai ver? Não. Não, né? Então, eles começam a desenvolver mecanismos, né, para esconder das células da resposta imune, né? Professor, e tem tumores que são reconhecidos como ausentes ou pobremente que expressam os antígenos de MHC. Ou ele tem, ou é bem pouquinho, sabe? Não dá para reconhecer. Se tem, Aí, por isso que eles escapam. exatamente. Se tem pouco MHC, se tem pouco antígeno, se esconde antígeno, se perde antígeno, nosso sistema imune não vai ver. Se nosso sistema imune não vai ver, é aquela figurinha Não muito. que vocês colocaram aqui, né? O câncer ganha, né? Bem que ele se multiplica mais rápido também. E aí tem essa situação em que eles podem se multiplicar mais rápido. Se eles se multiplicarem mais rápido, né? Também pode Aí, acontecer isso. Professora, Sim, é por isso que muitas vezes quando um paciente, às vezes, assim, o que eu acho, né, que eu entendo, que muitas vezes quando o paciente faz um tratamento de câncer, né, aí, por exemplo, matou o câncer, aí do nada o bonito aparece de novo em outro lugar. No caso seria isso? pode acontecer. Na verdade, né, esse é o processo, é uma nova célula tumoral. Em outro lugar vai ser uma outra célula tumoral. Ah, tá, não é do mesmo, né? Pode até ser do mesmo. Mas aí, quando é do mesmo, aí é o que eles chamam de metástase, né? Ah, tá, entendi. Pode não ser do mesmo, pode ser um novo tumor mesmo. E aí, gente, aqui vem outra parte que a gente falou na aula de hoje. Vocês viram a importância lá dos linfócitos T serem ativados, né? Para ajudar na destruição do estranho, para ajudar na destruição do antígeno. E para o linfócito T ser ativado, precisa dos 3 sinais de ativação, lembra? O primeiro é o reconhecimento de antígeno. Aí o que o tumor faz? Inibe o antígeno, esconde o antígeno, destrói o antígeno tumoral. Outra coisa que o tumor. Aí o primeiro sinal não acontece. Outra coisa que o tumor faz é inibir a expressão de MHC de classe 1. Aí também o linfócito T não vai reconhecer, né? Mas às vezes o primeiro sinal acontece. Aí vem o segundo sinal, que é esse aqui, ó. O segundo sinal não era o coestimulador? O que o tumor faz? A maioria das células tumorais não expressam moléculas coestimuladoras, tá? Então, isso é um outro problema, porque se não tem moléculas coestimuladoras, não tem o segundo sinal. E a gente precisa do segundo sinal, né? Que é aqui, ó, induz moléculas inibitórias, que é esse CTLA4. Se inibe o CTLA4, esse CTLA4 é o que precisa para ativar também linfócito T, né? E aí não vai ativar o mecanismo para matar tumor. Outro problema, as danadinhas das células tumorais, elas secretam moléculas imunossupressoras. Lembra do TGF-beta, que era o problema lá do macrófago? Célula tumoral pode induzir essa imunossupressão, esse TGF-beta, tá? E aí é onde, né, acontece isso aqui que vocês me mostraram, né? O câncer vai, a célula tumoral vence e vira o câncer, né? E aí ganha. E aí, gente, uma coisa que eu tenho, antes de passar, continuar os slides de vocês, uma coisa que eu tenho que perguntar para vocês, que eu adoro com essa questão na prova, tá?
vou fazer uma associação aqui entre o grupo de transplante e o grupo de câncer, de tumor. Pacientes, que a gente vai falar, né, ainda, mas pacientes que fazem transplante, geralmente são pacientes que fazem o uso de imunossupressor. E aí a gente acabou de falar, vocês acabaram de falar para mim, o grupo de câncer, né, que o tumor, ele escapa da resposta imune, inclusive desenvolvendo mecanismos imunossupressores, ou seja, que inibe a resposta imune. Imunossupressor abaixa a resposta imune. O que vocês acham? Vocês acham que um paciente que faz o uso crônico de imunossupressor, vocês acham que esse paciente ele tem maior chance de desenvolver processos tumorais? Sim ou não? Eu acho que Sim. 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 Né? Os imunossupressores a gente vai estudar agora com o grupo, né, de transplante. Os imunossupressores, eles conseguem inibir, por exemplo, os linfócitos TCD8. Os imunossupressores têm vários mecanismos de ação, né? Mas eles inibem a ação de linfócito, por exemplo. E se ele tem esse mecanismo de ação, pode sim favorecer processos tumorais, tá? Então, é uma coisa que a gente observa. Pacientes que fazem uso crônico de imunossupressor são pacientes que têm uma maior tendência, né, uma maior chance de desenvolver processos tumorais do que pacientes que não têm, tá? Então, vamos lá continuar agora o tratamento. Vamos lá para o tratamento. O tratamento tem o tratamento convencional, que a gente não vai entrar nesse tratamento convencional, aquela quimioterapia, radioterapia, hábitos de vida, não. Vamos lá sobre a imunoterapia contra tumor. E aí, alguém pode me falar alguma coisa sobre a imunoterapia? Professora, ela tem sido usado como um meio moderno para tratamento e ela existe de uma forma específica, tipo imunoterapia ativa e imunoterapia passiva. Tem a específica e a não específica. A imunoterapia ativa, o hospedeiro participa ativamente na montagem de uma resposta imune. A ativação específica é seguida pelo uso das vacinas, da vacina da hepatite B e vacina do papilomavírus, que é o HPV humano. Aí que tá, né? Vamos supor, nós já temos vírus oncogênicos. Já é comprovado que esses vírus são oncogênicos. Então, se tem uma vacina contra o vírus, a gente tem que tomar a vacina para não ter o vírus e aí não vai ter aquele câncer. Então, por exemplo, hoje nós já temos vacina contra HPV.